Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássio, você está no canal do Carteira Verde e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre como que eu começaria a investir do zero, tá? Se eu não investisse nada até agora, tivesse tomado a decisão de começar a investir agora, como que eu faria isso? Como que eu montaria uma carteira de investimento? Como que eu balancearia essa carteira, pelo menos nos primeiros meses ali, até a carteira tomar tração e as coisas entrarem no automático ali. Então, eu quero passar essa impressão para você do que eu faria se eu tivesse que começar a investir agora, tá? Então, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa também o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Então, vamos lá. Como que eu, Cássio, começaria a investir hoje se eu nunca tivesse investido? Primeira coisa aqui é você definir um percentual, tá? Então, qual que vai ser o percentual que eu vou investir? Qual que vai ser o percentual baseado no meu salário? Vai ser 5%? Vai ser 10%? 20%? Qual que vai ser esse percentual para a gente conseguir aqui fazer um planejamento e entender qual que vai ser o valor que a gente vai conseguir investir por mês? Então, a primeira coisa que eu faria aqui, olharia o meu orçamento, o meu controle financeiro ali, o meu planejamento financeiro e definiria um percentual. 5%, 10%, 15%, 20%, o máximo que você conseguir ali, para aí sim a gente começar a entender o valor e começar a fazer as alocações aqui. O segundo passo é você ter a sua reserva de emergência. Então você definiu o percentual, vamos supor que esse já é o primeiro mês, o dinheiro já está na sua conta ali, pronto para você investir. A primeira coisa, você precisa formar a sua reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É um dinheiro que você vai ter investido ali, aí a gente tem duas boas opções, que seria o Tesouro Selic. O Tesouro, para quem não conhece, é o investimento mais seguro que a gente tem no Brasil hoje, ou algum CDB de algum banco que tenha liquidez imediata, que você possa sacar esse dinheiro a qualquer momento, a qualquer hora. Então, a reserva de emergência ela vai estar em um desses dois investimentos. Não dá para inventar muito reserva de emergência, tá? Tesouro Selic ou CDB de liquidez imediata. E para que serve a reserva de emergência, né? É como o próprio nome já diz, é uma reserva para caso ocorra alguma emergência, seja uma emergência hospitalar, você precisa comprar algum medicamento com urgência ali que você não estava esperando, ou algum acidente que ocorra, ou sei lá, você trabalha com celular, você é motorista de aplicativo, e o seu celular, você quebrou o celular e você não estava esperando por aquilo, e aí é justamente para isso, né? A reserva de emergência é para situações emergenciais que ocorram. A reserva de emergência, você vai ter ali 3 meses do seu custo de vida mensal. Então vamos supor que você gaste ali no mês R$3.000, a reserva de emergência, no mínimo que você tem que ter ali é 3 meses. Então R$3.000 que você gaste no mês, você vai ter uma reserva ali de R$9.000. R$3.000 vezes 3 meses vai dar R$9.000. Aí você tem esse dinheiro investido, seja no Tesouro Selic ou algum CDB ali de liquidez imediata. E aí no começo, todo o dinheiro que você vai aportar é para a reserva de emergência, tá? Até você ter os 3 meses da reserva de emergência. Então, usando esse exemplo aqui, se você gasta R$3.000 no mês, que você tem esses 9.000 e não investe em outra coisa, eu não investiria em outra coisa até eu ter a minha reserva de emergência de 3 meses. Isso daí seria obrigatório eu não investir em renda variável, começar a investir em fundos imobiliários, ações, em alguma outra coisa, até eu ter a minha reserva de pelo menos os 3 meses ali. Eu não pensaria em outra coisa até ter os 3 meses ali investidos, Tesouro Selic ou CDB de liquidez imediata. E aí você já definiu o percentual aqui, você passou esse período que você já tenha os 3 meses da sua reserva de emergência, então você já foi investindo ali aos poucos, já formou a reserva ali de 3 meses, qual que seria o próximo passo? O ideal é que você tenha uma reserva ali de 6 meses, tá? Eu me sinto confortável com a minha de 12 meses, 1 ano de reserva de emergência. Mas cada caso é um caso. No começo, o interessante é que você tenha os 3 meses obrigatório para que você atinja até os 6 meses, tá? E aí você já tem os 3 meses, o que você faz agora? O que eu faria agora? É pegar todo o valor que você está investindo no mês, que você definiu o percentual, que você já tem aquele valor ali, você vai dividir. Então, eu dividiria. Então, vamos supor que você tenha R$1.000 ali para investir no mês. Eu pegaria R$500 e começaria a alocar isso em outros investimentos, e R$500 eu continuaria formando a minha reserva de emergência até atingir os 6 meses de reserva de emergência. Então, R$500 aqui, o que eu faria com esses R$500? Começaria a diversificar. Como eu estaria começando a investir agora,
eu estaria ali começando a entender o mundo de investimentos, estaria começando a pesquisar mais sobre o assunto, eu começaria ali com algo mais conservador, então fundos imobiliários, que não tenha tanta, não balança tanto na bolsa, né? Os fundos imobiliários eles têm um pouco mais estabilidade do que ações internacionais, então eu começaria com fundos imobiliários ali, então desses R$500, pegaria 250, alocaria isso em fundos imobiliários, e pegaria 250 e alocaria em ações pagadoras de dividendos, tá? Eu não começaria agora com ações ali pensando em potencial de crescimento. Eu seria mais conservador nesse primeiro momento para entender na prática ali como que funciona a bolsa de valor, como que funciona a movimentação da bolsa. Então assim, eu seria um pouco mais conservador nesse primeiro momento. Desses R$1.000, 500 aqui na renda variável em fundos imobiliários, 250 em fundos imobiliários, 250 em ações pagadoras de dividendos. E os outros R$500 aqui continuaria formando a minha reserva de emergência até chegar nos 6 meses. Então vamos supor, então você já tem os 3 meses de reserva lá, nesse segundo momento você está dividindo, eu estaria dividindo ali os meus aportes em reserva de emergência e investimentos na bolsa, só que um pouco mais conservadores, e aí você já está, vamos supor que passou um ano ali, passou um ano e meio, e você conseguiu formar a sua reserva de emergência de 6 meses. Eu consegui formar a minha reserva de 6 meses, já entendo um pouco mais a bolsa de valores, a movimentação da bolsa, já entendo um pouco mais de fundos imobiliários, de ações, como que funciona o comportamento das ações dentro da bolsa. Eu começaria aqui uma nova fase. A nova fase, o que eu faria, tá? Eu começaria a aportar única e exclusivamente só na renda variável, e aí dividindo entre FIIs e ações, fundos imobiliários e ações. E aí na parte de ações, eu já não seria tão conservador, eu já começaria a diversificar um pouco mais minha carteira com algumas empresas de crescimento, que tenham um potencial de alavancar no longo prazo o seu patrimônio. Então empresas que talvez ali sejam novas na bolsa, que tenham um valor menor ali e no longo prazo elas atingem um valor maior, que às vezes você consegue até dobrar o seu patrimônio, triplicar o seu patrimônio com essas ações ali, tá? Então eu começaria nessa nova fase, que eu já tenho a minha reserva de emergência de 6 meses, já tenho investido 6 meses da minha reserva de emergência. Nessa nova fase eu focaria em continuar investindo em fundos imobiliários, para que eu tenha boa parte da minha carteira em fundos imobiliários que pagam uma renda mensal para mim, e algumas ações que já tenham potencial de crescimento, tá? Então eu diversificaria ali a parte de ações nacionais, pensando em Brasil ainda, em ações que tenham dividendos, boas pagadoras de dividendos, mas também algumas ações que tenham um potencial de crescimento, que possa multiplicar o seu patrimônio num prazo ali de médio a longo prazo. Vamos supor que já passou uns 2, 3 anos, então você já está com a sua reserva, e a própria reserva de emergência nesse momento, ela mesma já vai se retroalimentando, tá? Então no momento que você já tem ali os 6 meses investidos, o próprio investimento que você já tem ali, ele já vai gerando os rendimentos, e ela mesma sozinha já vai aumentando o valor. Então talvez nesses 3 anos, você já tenha até 7 meses de reserva de emergência, porque ela mesma foi gerando os rendimentos, e a famosa conta dos juros compostos aqui, né? Então os juros mesmo, eles já vão alimentando o próprio investimento que você já tem, e ele mesmo já vai aumentando automaticamente. Então eu não me preocuparia muito com a reserva agora, deixa lá parada lá. Começaria a pensar depois desses 2 anos e meio, 3 anos, o que eu faria? Eu começaria a olhar mais para fora, né? Então assim, já tenho minha reserva, já sei um pouquinho como que funciona a bolsa brasileira, já tenho fundos imobiliários, já tem dividendos caindo na minha conta todo mês dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles pagam dividendos todo mês, eles têm essa característica, então é uma ótima fonte de renda extra, de fonte de renda mensal para você. E aí já tem a minha carteira de ações diversificada, em ações pagadoras de dividendos e ações ali focadas em crescimento. Eu começaria a olhar para o exterior. Depois de uns 2, 3 anos ali, eu começaria, depois de entender bem o mercado nacional, tiver estudado bastante, eu começaria a ter não um comportamento tão conservador, mas um pouco mais arrojado ali, e começaria a olhar para o exterior. E aí uma boa opção talvez seria começar a investir em BDR, tá? Se você ainda não tem uma conta numa corretora internacional, começa com as BDRs para entender o comportamento. É interessante você investir em BDR? Eu não investiria, tá?
assim, se eu tivesse num cenário mais avançado, se eu não estivesse falando nesse momento, porque a BDR são papéis que são negociados aqui no Brasil que representam ações lá de fora, mas você de fato não vira sócio da empresa, você de fato não é igual você comprar uma ação aqui na bolsa brasileira, uma ação nacional, você não de fato vai ser sócio dessa empresa. A BDR ali é uma ação que representa uma ação lá de fora, mas você de fato não é o sócio ali da empresa. Então, talvez esse primeiro momento para você sentir o mercado externo ali, eu começaria a comprar algumas BDRs ali para começar a ver o comportamento também, estudar o mercado e entender como que elas funcionam. Mas no segundo momento ali eu já começaria, e aí já teria uma conta numa corretora internacional para eu conseguir começar a investir nos ativos lá de fora também, na Bolsa Americana, né? Então os Estados Unidos hoje, quase metade da população já investe, então assim, é um mercado bem robusto nesse sentido, né? Diferente um pouco do mercado brasileiro hoje, que apenas ali quase 3% das pessoas investe. Então assim, tem menos empresas. O mercado americano assim, não dá nem para comparar uma coisa com a outra ali. Então, eu começaria a alocar o meu dinheiro nos Estados Unidos, na Bolsa Americana ali, para começar a diversificar meu patrimônio. Então vai ter parte de renda fixa, fundos imobiliários, ações nacionais e aí ações que pagam dividendos e ações de crescimento, e começaria mais uma parte aqui dessa pizza, né, pensando que essa carteira de investimento ela é uma pizza ali, e começaria a alimentar mais essa parte aqui de ações lá de fora, ações americanas, ações da Bolsa Americana. E aí depois desse período aqui, então pensa só comigo, você já tem a sua reserva de emergência, que ela mesma já vai se alimentando, ela mesma já vai aumentando o valor dela, você já tem fundos imobiliários, eu já teria ações nacionais, já teria ações americanas. Então assim, a carteira ela já está bem robusta, já está bem diversificado, né? Com renda fixa, com renda variável Brasil, com renda variável pensando em renda que seria dos fundos imobiliários, e você já teria ali o meu pezinho ali no exterior também, com alguns ativos da Bolsa Americana. E aí agora o que eu faria, tá? Com uma carteira bem diversificada, com renda fixa, com fundos imobiliários, ações nacionais, ações internacionais, você tem que começar a controlar o percentual, né? Como que tá esse percentual, como que tá a minha carteira, né? E definir, o que eu definiria aqui agora? O percentual que eu quero ter em renda fixa e em renda variável, porque até o momento em renda fixa você só tem a sua reserva de emergência. Eu começaria a diversificar dentro da renda fixa também. Se a minha reserva de emergência estivesse num CDB ali de liquidez imediata, eu colocaria a parte também dentro do tesouro. E lembrando aqui, né, pessoal, que isso aqui não é recomendação de investimento, tá? Isso aqui é só o que eu faria caso eu começasse a investir hoje. Então, eu começaria a diversificar dentro da renda fixa também, já teria CDB, já teria também alguma coisa no tesouro ali, algum título do tesouro que já esteja cobrindo a inflação, né? Algum título relacionado ao IPCA ali, para que de fato o meu dinheiro esteja rendendo acima da inflação. Então, eu começaria a diversificar dentro da renda fixa também, para não ter só em CDB, e aí começaria a entender aonde que eu quero ter mais, né? Então, depois de algum tempo, com o perfil que eu tenho hoje, que é um perfil um pouco mais arrojado, né? Hoje eu já teria ali 75% em renda variável e 25% em renda fixa, tá? E aí começaria a aumentar os aportes para eles chegar nesses percentuais de 75% renda variável, 25% renda fixa. E aí na renda fixa aqui eu já teria alguma coisa em tesouro também, já começaria a pensar em algumas outras possibilidades dentro da renda fixa, para diversificar dentro da renda fixa também, mas desde que ela ficasse dentro dos 25% e dentro dos 75% de renda variável, eu já teria fundos imobiliários, ações. Nesse momento, talvez com mais entendimento, já estaria pensando, que é o meu caso hoje, boa parte da minha carteira hoje de ações nacionais estão em ações que pagam dividendos, para eu conseguir alcançar a minha liberdade financeira, e ações lá de fora também, muito focado em pagadora de dividendos, e aí já recebendo dividendos em dólar, né? Você já vai ter dividendos de ações nacionais recebendo em real aqui e recebendo em dólar também. E pensando na minha liberdade financeira, que é um dos maiores objetivos que eu tenho hoje, e aí depois que eu tivesse começado a investir do zero, que já tivesse ali um entendimento maior dos investimentos, eu já estaria bem mais focado aqui em renda variável do que renda fixa, mas não esquecendo de diversificar dentro da renda fixa também. Então eu quis passar para vocês aqui hoje nesse vídeo como que eu faria se eu tivesse que começar a investir agora, tá? Eu definiria o percentual que eu começaria a investir, começaria a montar minha reserva de emergência de 3 meses, depois
Depois eu começaria a diversificar isso em fundos imobiliários, ações, e montaria a minha reserva até chegar nos 6 meses de reserva. Começaria a ter fundos imobiliários e ações também, mais focando ali na renda variável, diversificaria a minha carteira dentro da renda fixa também, e já teria uma partezinha depois no exterior também, na Bolsa Americana. Se você precisa de ajuda para organizar sua vida financeira, planejar para você sair das dívidas, se você tiver dívidas, realizar algum sonho que você tenha, começar a investir, que é o caso aqui que a gente está falando, e começar a receber dividendos também para que você tenha uma renda extra, uma renda mensal além do seu salário, no nosso site www.carteiraverde.com.br você tem o nosso contato lá. Você consegue entrar em contato aqui com a gente consegue te ajudar com os seus objetivos, com a parte de investimento, com a parte de organização financeira, de planejamento financeiro. Então entra lá no nosso site, manda uma mensagem aqui pra gente se você precisa de ajuda. No nosso Instagram você consegue fazer um contato com a gente também. O Instagram é Carteira Verde. A gente está no TikTok também, Carteira Verde tudo junto. Todas as redes sociais você encontra a gente pelo Carteira Verde tudo junto. E o nosso site também, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso site, e aí a gente vai te passar mais informações de como que funciona esse trabalho nosso com a parte de organização financeira. Se você precisa dessa consultoria, se você precisa dessa ajuda para organizar a sua vida, para realizar algum sonho que você tenha, começar a investir, começar a receber dividendos, entre em contato aqui com a gente que a gente vai te ajudar a ter uma vida financeira mais saudável. No mais é isso. Valeu, pessoal!